Como as plantas, os homens também crescem, alguns na luz, outros nas sombras. Há muitos que precisam das sombras e não da luz. A sombra é um fenômeno psicológico, resultado de todos os nossos pensamentos, desejos, vontades e habilidades que foram reprimidos ao longo da vida. Imagine desde a infância, quando começamos a entender o que é certo e errado, o que é aceitável ou não. A sociedade, a cultura, a família, os amigos, todos esses fatores começam a moldar o que mostramos ao mundo. Mas o que acontece com aquelas partes de nós que não se encaixam nesses padrões? Esses traços, que podem incluir tanto nossos instintos mais primitivos quanto capacidades incríveis e talentos únicos, são jogados para o fundo da nossa mente. Eles se tornam parte da sombra. E não estamos falando apenas de aspectos negativos ou destrutivos, como a raiva ou o ciúme. Muitas vezes, características positivas como ambição, criatividade e ousadia também são reprimidas, porque não se encaixam na imagem que construímos de nós mesmos ou que a sociedade espera de nós. A sombra, portanto, não é simplesmente o lado ruim de quem somos. Ela é um depósito de tudo aquilo que reprimimos. O que, se não for reconhecido, pode crescer e influenciar nossas atitudes e decisões de maneira inconsciente. Aceitar essa parte de nós é o primeiro passo para a verdadeira liberdade psicológica, para podermos viver de maneira mais autêntica e completa. Assim, o que jogamos para a escuridão dentro de nós não desaparece. Ao contrário, ele aguarda silenciosamente o momento de ser reconhecido. Conforme crescemos, a influência da sociedade e da família se intensifica. Desde muito cedo, somos ensinados a distinguir o que é considerado certo ou errado, o que é socialmente aceitável ou não. A cada passo que damos, os padrões e expectativas sociais começam a nos moldar, como um escultor que vai esculpindo nossa personalidade. Muitas vezes, sem que percebamos, fragmentos do nosso ser, que poderiam ser extraordinários, únicos, talvez até revolucionários, acabam sendo reprimidos. A pressão para se conformar é forte. Ser aceito pelo grupo, pela família, pelo ambiente em que crescemos, nos leva a esconder partes de nós mesmos que não parecem se encaixar. Por exemplo, a criança criativa que sonha acordada pode ser ensinada a ser realista ou prática. O adolescente ousado que questiona a autoridade pode ser repreendido até que aprenda a obedecer sem contestar. Essas partes de nós, com o tempo, são empurradas para a sombra, para que possamos viver de acordo com o que a sociedade espera. É aí que a moldagem da personalidade acontece. Vamos colocando máscaras, mostrando ao mundo apenas aquilo que parece adequado, enquanto internamente começamos a nos distanciar de quem realmente somos. Aos poucos, o que era natural e espontâneo em nós é sufocado. Aprendemos a nos ajustar, a caber em moldes predefinidos, acreditando que isso é necessário para sermos amados, respeitados ou simplesmente aceitos. Mas essa repressão constante cria tensão. Uma parte significativa do que nos torna únicos fica adormecida, e isso pode resultar em sentimentos de vazio ou frustração ao longo da vida. Quando negamos aspectos importantes da nossa personalidade, estamos, na verdade, negando nossa própria essência. E embora possamos funcionar bem nas regras impostas, algo dentro de nós sempre anseia por ser libertado. No entanto, essa repressão não é apenas sobre os aspectos sombrios que a sociedade considera perigosos ou indesejados. Dentro da sombra, não se escondem apenas os impulsos animalescos e destrutivos, aqueles que tememos ou rejeitamos por serem primitivos. Ali também residem capacidades incríveis, dons inexplorados e traços positivos que, de alguma forma, também foram sufocados ao longo do tempo. A dualidade da natureza humana é inegável.
Dentro de cada um de nós existe um lado obscuro que abriga impulsos que preferimos manter escondidos. Raiva, inveja, egoísmo, desejos que nos assustam. Esses elementos fazem parte da sombra e, por medo de enfrentá-los, frequentemente os enterramos mais fundo. Mas junto com esses impulsos negativos, a sombra também guarda potenciais positivos que nunca foram desenvolvidos. Uma criatividade vibrante, uma ousadia que poderia nos levar a conquistas, uma intuição que, se ouvida, poderia nos guiar de maneiras extraordinárias. Reprimir nossa sombra não a faz desaparecer. Isso cria uma divisão em nossa psique, levando a dificuldades psicológicas. Podemos projetar qualidades rejeitadas em outras pessoas, julgando-as duramente. A repressão pode se manifestar como vícios, ansiedade e depressão. Os problemas de relacionamento surgem da nossa incapacidade de sermos autênticos. Doenças físicas podem ocorrer, com emoções reprimidas, se manifestando como sintomas. Abraçar nossa sombra é crucial para o bem-estar. Essa é a complexidade da sombra. Ela não é apenas aquilo que queremos esconder por ser vergonhoso ou socialmente inaceitável. Ela é também o que reprimimos porque fomos ensinados a ser modestos, a não brilhar demais, a não sermos diferentes ou ousados, além da conta. Em muitos casos, nossa luz interior acaba sendo sufocada da mesma forma que nossos impulsos sombrios. A verdadeira questão, então, não é apenas reconhecer que temos uma sombra, mas entender que ela carrega tanto nossos lados mais obscuros quanto nossos potenciais mais brilhantes. Integrar a sombra à nossa consciência é o único caminho para uma personalidade completa. Não se trata de sucumbir aos impulsos destrutivos, mas sim de aceitar que eles existem, de compreendê-los e de permitir que os aspectos positivos que reprimimos possam, finalmente, florescer. Esse processo de integração é desafiador. É preciso coragem para olhar para dentro e abraçar aquilo que temos negado por tanto tempo. Mas ao fazermos isso, começamos a nos mover em direção a uma versão mais autêntica de nós mesmos, onde a luz e a sombra coexistem e onde o ser completo pode, finalmente, emergir. Carl Jung, um dos pioneiros da psicologia analítica, nos oferece uma visão profunda sobre a interação entre a sombra e a persona. Ele propôs que a sombra é uma parte intrínseca do inconsciente, uma coleção de traços, desejos e aspectos de nós mesmos que não se alinham com a imagem que projetamos para o mundo, nossa persona. Essa persona, muitas vezes descrita como uma máscara social, é cuidadosamente elaborada para nos proteger e para nos adaptar às expectativas e normas que nos cercam. É a versão de nós mesmos que mostramos ao público que queremos que os outros vejam. Essa persona, muitas vezes descrita como uma máscara social, é cuidadosamente elaborada para nos proteger e para nos adaptar às expectativas e normas que nos cercam. É a versão de nós mesmos que mostramos ao público que queremos que os outros vejam. Entretanto, essa separação entre a persona e a sombra pode ser perigosa. Quando reprimimos as partes de nossa personalidade que não se encaixam em nossa autoimagem ideal, essas qualidades não desaparecem. Em vez disso, elas permanecem adormecidas no inconsciente, aguardando o momento certo para se manifestar. E essa manifestação, muitas vezes, não ocorre de maneira consciente. A sombra, quando ignorada ou rejeitada, pode se infiltrar em nossos comportamentos de maneiras inesperadas, levando a reações automáticas que nos surpreendem e, muitas vezes, nos prejudicam. Por exemplo, uma pessoa que se apresenta como extremamente gentil e generosa pode, em um momento de estresse ou frustração, explodir em raiva, revelando uma faceta de sua sombra que foi reprimida.
Esses comportamentos automáticos não apenas prejudicam o indivíduo, mas também afetam relacionamentos e a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. A repressão da sombra pode, assim, criar uma vida de dissonância interna, onde a verdadeira natureza de uma pessoa se choca com a imagem que ela projeta. Jung argumentava que para alcançar uma maior integridade e saúde mental, era essencial confrontar e integrar a sombra. Esse processo não é simples. Envolve coragem e disposição para enfrentar partes de nós mesmos que preferimos ignorar. Mas ao fazer isso, abrimos a porta para um autoconhecimento mais profundo e para uma vida mais autêntica. A sombra não é apenas uma fonte de conflito, mas também uma fonte de potencial. Reconhecer suas dimensões, tanto as destrutivas quanto as construtivas, é o primeiro passo para se tornar verdadeiramente inteiro. O processo de individuação, segundo Jung, é fundamental para a realização do potencial máximo de um indivíduo. Trata-se de uma jornada interior, onde a integração da sombra desempenha um papel crucial. A individuação envolve a harmonização das diferentes partes da psique, incluindo a persona e a sombra, permitindo que a pessoa se torne mais autêntica e completa. Ao aceitar e integrar os aspectos sombrios de nossa personalidade, abrimos espaço para uma autoaceitação profunda. Isso significa não apenas reconhecer nossas falhas e imperfeições, mas também abraçar nossas virtudes e potenciais ocultos. Esse processo de integração transforma a sombra de um inimigo oculto em um aliado, enriquecendo a vida com uma compreensão mais rica de nós mesmos. A individuação não é uma tarefa fácil. É um caminho muitas vezes repleto de desafios emocionais e confrontos internos. No entanto, é por meio desse trabalho de autoconhecimento que se consegue superar as limitações impostas pela repressão social e pelos medos pessoais. Aqueles que embarcam nessa jornada frequentemente descobrem uma nova força e resiliência, pois aprenderam a aceitar a totalidade de sua natureza. Além disso, a integração da sombra pode levar a um aumento na criatividade e na empatia. Quando nos tornamos conscientes de nossos próprios conflitos internos, desenvolvemos uma capacidade maior de entender e aceitar os conflitos dos outros. Essa compreensão não só melhora nossos relacionamentos pessoais, mas também nos ajuda a agir com mais compaixão e autenticidade no mundo. Assim, ao final dessa jornada de individuação, emergimos não apenas como indivíduos mais completos, mas como seres humanos que podem viver em harmonia com todos os aspectos de sua psique. A verdadeira liberdade, segundo Jung, reside em sermos inteiros, e isso é possível apenas quando aceitamos e integramos a nossa sombra. A individuação, portanto, é um convite a viver plenamente, onde tanto luz quanto sombra são reconhecidas e valorizadas. A projeção é um fenômeno fascinante e revelador, onde as características e traços que não conseguimos aceitar em nós mesmos aparecem como críticas ou julgamentos direcionados aos outros. Quando vemos algo em outra pessoa que nos incomoda, é um reflexo da nossa própria sombra, sinalizando aspectos que precisamos explorar e integrar. Esse mecanismo de defesa pode nos oferecer uma visão valiosa sobre nossa psique. Muitas vezes, é mais fácil reconhecer e condenar a escuridão nos outros do que confrontar a nossa própria. Por exemplo, alguém que critica a arrogância de um colega pode estar lutando com sentimentos de insegurança ou superioridade que não quer admitir. Assim, a projeção nos impede de enfrentar a verdade interna e nos mantém presos em um ciclo de negação.
Ao entender a projeção como um reflexo de nossa sombra, temos a oportunidade de transformar essa visão negativa em uma ferramenta de autoconhecimento. Ao invés de simplesmente reprovar o que vemos nos outros, podemos nos perguntar: por que isso me incomoda? Que parte de mim se identifica com essa característica? Essa introspecção é um passo essencial para a integração da sombra. Reconhecer e aceitar essas projeções é fundamental para o crescimento pessoal. Quando começamos a ver as sombras nos outros como um convite para examinar as nossas, podemos desmantelar os muros da defesa que construímos e abrir caminho para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Esse processo de reconhecimento não é apenas libertador, mas também nos ajuda a desenvolver maior empatia e compaixão por aqueles que nos cercam. Portanto, ao lidarmos com a projeção da sombra, somos desafiados a olhar para dentro, questionando nossos próprios comportamentos e pensamentos. Esse ato de introspecção não apenas nos ajuda a aceitar nossas falhas, mas também nos prepara para uma vida mais autêntica e significativa. Com essa prática, podemos começar a ver a humanidade comum que compartilhamos, em vez de focar apenas nas diferenças. Em última análise, a projeção se torna uma oportunidade para o autoconhecimento e para a integração da sombra, enriquecendo nosso caminho rumo à individuação. A sombra coletiva, assim como a individual, esconde os impulsos, desejos e traços reprimidos de um grupo, uma nação ou até da humanidade como um todo. Ela é composta por todos os aspectos da cultura que não se encaixam na narrativa oficial de quem somos como sociedade. Momentos de crise, como guerras, revoluções e divisões políticas, frequentemente trazem à tona essa sombra coletiva. Quando vemos a irracionalidade e a violência em larga escala, estamos testemunhando a explosão dessa sombra que foi ignorada ou reprimida por muito tempo. Guerras, por exemplo, muitas vezes surgem da incapacidade de uma nação lidar com suas próprias contradições internas. O que é reprimido pelo coletivo volta em forma de conflito, ódio e destruição. A sombra coletiva não é composta apenas de agressão e crueldade, mas também de valores e virtudes que foram marginalizados. Isso pode incluir culturas ou subgrupos dentro da sociedade que são oprimidos, excluídos ou ridicularizados. Quando uma sociedade falha em integrar suas diversidades e complexidades, a sombra coletiva começa a crescer, aguardando o momento de irromper em manifestações extremas. Reconhecer a sombra coletiva é tão vital quanto reconhecer a nossa própria. Ela nos alerta sobre o perigo de mantermos uma visão superficial e unilateral da realidade, quando grupos inteiros reprimem certos aspectos de si mesmos, seja por medo, controle ou ignorância. A tensão acumulada eventualmente encontra uma forma de se manifestar. Essas manifestações podem se refletir em populismos, extremismos e polarizações onde o outro é demonizado, enquanto as falhas internas são ignoradas. Da mesma forma que a projeção pessoal, a sociedade projeta suas sombras em inimigos externos, culpando-os por todos os problemas e justificando atos de ódio e destruição. A integração da sombra coletiva é um caminho mais árduo, porque envolve mudanças em larga escala, desde a educação até as políticas públicas. No entanto, é crucial. Somente quando uma sociedade reconhece suas sombras, aceitando tanto seus erros quanto suas qualidades reprimidas, ela pode evoluir para algo mais justo, equilibrado e pacífico. A chave para essa transformação está no diálogo e na compreensão. À medida que começamos a confrontar os nossos preconceitos,
e as estruturas opressivas que se infiltraram na cultura, podemos, como coletivo, trabalhar para criar um ambiente onde as sombras sejam integradas e não destruam o tecido social. Explorar a própria sombra é como embarcar em uma jornada profunda de autoconhecimento, um caminho que exige coragem para olhar além da superfície. Muitas vezes, evitamos confrontar essa parte oculta de nós mesmos, temendo o que podemos encontrar. No entanto, quanto mais evitamos, mais poder damos a ela, permitindo que controle nossas escolhas e ações de maneira inconsciente. Quando começamos a reconhecer nossa sombra, iniciamos um processo de reconciliação interna. Ao invés de viver à mercê de impulsos automáticos, guiados por medos e repressões, começamos a integrar esses aspectos ocultos. Isso traz equilíbrio. O que antes nos atormentava em silêncio, nossos desejos secretos, nossas fraquezas, nossos erros passados, agora é visto sob uma nova luz, não mais como inimigos, mas como partes legítimas de quem somos. Essa integração nos dá acesso a uma vida mais autêntica. No fim, a jornada de autoconhecimento é uma caminhada em direção à totalidade, ao entendimento de que somos seres complexos e multifacetados. A sombra, longe de ser um monstro a ser evitado, se torna uma aliada, revelando segredos profundos sobre quem somos e o que podemos nos tornar. E ao aceitar essa dualidade, encontramos um novo equilíbrio, mais próximo da autenticidade e da verdadeira liberdade. Confrontar e aceitar a sombra não é um ato único, mas um desafio contínuo, uma prática que exige presença e coragem. Quanto mais nos recusamos a olhar para esse lado oculto, mais ele ganha força nas sombras, influenciando nossas decisões e moldando nossas vidas sem que percebamos. Cada vez que negamos nossos sentimentos reprimidos, cada vez que fingimos que certas emoções não existem, damos à sombra mais poder sobre nós. Mas ao contrário do que parece, a aceitação da sombra não nos torna mais fracos ou vulneráveis. Pelo contrário, ela nos fortalece. Quando paramos de fugir de quem realmente somos, com nossos desejos imperfeitos, nossos erros passados e nossas falhas, começamos a recuperar o controle sobre nós mesmos. O que antes nos assustava, agora se torna compreensível, e a compreensão traz clareza. Aceitar a sombra significa, em última instância, aceitar a totalidade da nossa natureza. E, com essa aceitação, vem também um maior senso de controle. Não no sentido de tentar dominar cada aspecto da nossa personalidade, mas de saber, com profundidade, quem somos e por que agimos de certas formas. Esse entendimento é libertador, pois nos permite viver de maneira mais consciente. Sabemos quando a sombra está tentando falar e podemos escolher como responder a ela, em vez de sermos reféns de seus impulsos automáticos. A aceitação da sombra é, portanto, um processo que nos aproxima do equilíbrio interior. Ao acolher tanto nossos aspectos positivos quanto os negativos, deixamos de travar uma guerra interna. Reconhecemos que somos seres inteiros, feitos de luz e escuridão, e ao fazer isso, caminhamos mais próximos de uma vida plena e autêntica. A sombra, muitas vezes vista como um depósito de nossos aspectos indesejáveis, carrega em si um enorme potencial positivo. Aquilo que reprimimos por medo de rejeição ou por pressão social nem sempre é exclusivamente sombrio ou destrutivo. Dentro da sombra estão desejos intensos de poder, prazer, competição e até de liberdade, forças que, quando não reconhecidas, podem se tornar destrutivas, mas, quando integradas, revelam-se como fontes poderosas de energia e crescimento. Esses desejos e impulsos reprimidos podem ser redirecionados para criar algo positivo.
A ambição, por exemplo, que às vezes reprimimos por considerá-la egoísta ou imoral, pode ser transformada em motivação para alcançar nossos objetivos mais elevados. O desejo de prazer, que pode ser visto como indulgência, pode ser redescoberto como uma fonte de criatividade e alegria, impulsionando-nos a buscar experiências que nos enriqueçam. Mesmo a rivalidade, um instinto competitivo que tendemos a negar, pode se transformar em força para nos superar, a inspiração para nos tornarmos melhores. Esse é o poder oculto da sombra, uma fonte de energia vital que, quando reprimida, nos domina, mas quando compreendida e controlada, nos fortalece. Ao abraçar tanto a luz quanto a escuridão dentro de nós, aprendemos a canalizar essa força de maneira consciente e positiva, transformando o que antes parecia ameaçador em uma oportunidade de evolução e realização pessoal. A sombra, portanto, não é um inimigo a ser combatido, mas um aliado a ser compreendido. Ao aceitar seu potencial positivo, não apenas nos aproximamos de uma vida mais equilibrada e autêntica, mas também desbloqueamos capacidades latentes que podem nos levar a níveis mais profundos de realização e poder pessoal.